Só contigo a gente pode fazer isso. Então, a gente está aqui no Timóteo agora, né? E passamos aí por esse livro e chegamos aqui numa reta final, né? O livro tem 6 capítulos, nós entramos hoje no capítulo derradeiro e depois vamos continuar na segunda epístola dele. Mas já estamos num tempo final. Acredito que hoje não finalizamos, né? Esse 6º capítulo, mas já vamos entrar nesse momento final. Então, nós vimos nesse livro todo, que é uma carta pastoral, igualmente a carta que Paulo escreveu a Tito, que eram jovens ali, que maturaram em responsabilidade, que se lançaram na obra do reino de Deus, né? Foram ali convencidos pelo Espírito e capacitados, né? Na onde eles começaram a enxergar ali as virtudes, os dons. Nós vimos muita capacidade que esses meninos tiveram, né? Para se tornarem homens, andarem com homens de Deus. Ganharam um coração submetido, né? Ganharam um olhar ali mesmo de se colocar debaixo, de ser um bom liderado para ser um líder em excelência. Ser um bom aluno para se tornar um mestre na vocação e na autoridade. Foi um bom filho, honrou pai e mãe para se tornar um pai com capacidade mesmo de educar, de formar e de orientar. Então, a gente vê isso na vida de Timóteo pelos relatos de Atos dos Apóstolos, que o Lucas escreveu, e das 2 cartas que Paulo escreve a Timóteo diretamente, e noutras cartas que Timóteo é citado por Paulo. Então, ele foi um companheiro mesmo que foi formado. E a gente viu a autoridade acontecendo em vários aspectos. Vimos a autoridade na paternidade, vimos a autoridade no casamento, vimos a autoridade na família, vimos a autoridade no ensino, vimos a autoridade ali no episcopado, na diaconia, vimos a autoridade em vários aspectos. E trabalhamos no capítulo anterior, no 5º capítulo desse livro, a autoridade no trato, na maneira de tratar. Vimos a autoridade na palavra e no ensino, vimos a autoridade na honra. Amém, queridos? Acredito que todos vocês devem ter essas marcas aí nos registros de vocês, né? Então, finalizamos nessa autoridade na honra. E hoje a gente vai ver a autoridade na liberdade de Deus. A autoridade em alguém que é livre, em alguém que ganha a redenção através de Cristo. Então, escreve aí, a autoridade na liberdade, na redenção, na remissão, na adoção, no amor do Pai. Saímos de um ambiente de escravidão, de limitação, de redução de entendimento, transportado para um lugar de amor, de libertação, de expansão, de entendimento, de maturidade. Então, nós vamos ler aqui o capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 10. Mas nós vamos trabalhar o início desse capítulo e provavelmente a gente não avance muito hoje para chegar até o versículo 10, porque tem algumas coisas que elas são pré-requisitos de entendimento para nós dar continuidade até o 10, para nós chegar nos entornos do final desses versículos até o 10º, com uma estrutura de pensamento que já vai nos levar a uma compreensão mais ampla daquilo que Deus está querendo nos ensinar e nos transformar. Tá bem? Mas nós vamos ler até o 10, agora juntos aqui. Então, Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem seus senhores dignos de toda honra,
para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não desprezem, porque são irmãos. Antes, os sirvam melhor. Porque os irmãos que participam do benefício são crentes e amados. Ensina e recomenda essas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. São as coisas que nós... como é que é a palavra mesmo? Aquelas que nós suspeitamos, que nós... Me fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Essas ruins suspeitas são aquilo que nós fizemos de leitura, presunção. Essas presunções que são de suspeitas nossas, de algo que a gente vê, observa, imagina e conclui precipitadamente. Versículo 5. Contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade é grande fonte de lucro, com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Amém. Que texto glorioso. Que texto forte. E que texto que gera tanta reflexão, né? Tanta meditação. Mas aqui nós vamos começar conversando para criar o ambiente de entendimento, para nos dar continuidade nesse sexto capítulo e na finalização, na conclusão, né, desse livro, que nós vamos concluir na finalização do estudo desse livro, né, como nós fizemos das vezes anteriores. Agora, Deus está falando da autoridade de alguém que serve com liberdade. Então, é a autoridade de um servo. Eu quero que tu escreva aí, por favor, para ficar marcado aí nesse teu estudo muito lindo aí. Eu também já tenho, né? Eu já estou com uma agenda antiga aqui, que eu uso essas agendas antigas, né? Eu já estou com ela bastante completada, muitos estudos aqui, meio ainda deformada, assim, em termos de organização, né? Mas daqui a pouco, se Deus levanta alguém para pegar isso aqui e organizar, pode dar um bom material de memória, né? Para a gente poder estudar. Então, esses servos, que eles têm uma autoridade nesse serviço, são servos livres. Livres para quê? Livres para honrar. Ele diz, honrem os seus senhores. Então, honrem os seus senhores. E, sobretudo, aos senhores que são crentes, que são escolhidos, que já participam dos benefícios, diz ali, né? Que já participam desses benefícios da graça, né? Esses honram mais ainda. E aqui eu quero fazer um parênteses para a gente poder pensar um pouco,
Porque às vezes, que nós somos aqui, por isso que quando a gente está junto, a gente se honra muito aqui quando a gente se olha. Porque às vezes nós temos uma tendência, no decorrer da caminhada, a honrar às vezes mais quem está fora do que quem está dentro. E há várias recomendações nas escrituras que nós precisamos dar uma atenção para esses domésticos da fé. Para essas pessoas que são família forte. E às vezes a gente honra mais alguém que está fora, porque a gente fica com pena, porque a gente vê que eles não têm oportunidade, é verdade. Só que eu quero chamar nossa atenção hoje aqui, da gente se honrar a essas pessoas que estão caminhando, com as mesmas dificuldades que nós temos na caminhada, mas estão caminhando num caminho agora novo, num entendimento novo. Então, honrar essas pessoas e investir tempo nessa... Porque honrar não é só honrar, dizer que elogiar. Não. Honrar tem um caráter muito mais amplo e completo. Honrar com tudo que nós temos. Honrar com o nosso coração, com a nossa vida, com o nosso dinheiro, com o nosso tempo, com as nossas palavras, com as nossas orações. Honrar. Às vezes a gente está orando, e nós estamos num tempo de oração, orando por todo mundo que está fora e estamos esquecendo de orar daqueles que estão dentro. Precisa ser de dentro para fora. Então, que nós não venhamos esquecer desses que estão perto, né? Às vezes a gente tem uma brutalidade tão grande com quem está muito perto. Isso não pode ser assim. Aí vem a autoridade do trato, né? Quem é que está mais perto de nós? O cônjuge. Tem que ser melhor tratado. Não pode ser o alvo do nosso tapa porque está perto. Não. Tem que ser alvo da nossa honra, do nosso carinho. E às vezes a gente não é assim, porque está perto mesmo, né? Então, queria fazer só esse parênteses aí de ensino mesmo para nós, né? Porque ele faz uma distinção de senhores que estão dentro do entendimento de reino e aqueles que não estão. Mas honra aqueles que não estão. Honra e te comporta de uma forma que tu possa dar um testemunho. E aqui vem agora a diferença que nós vamos trabalhar nessa noite, que eu quero que tu escreva aí. Nós vamos falar de escravidão nessa noite. Vamos entender o que é escravidão da nossa vida, da nossa alma, e nós vamos entender o que é a liberdade que temos, que recebemos em Cristo. Então, o que é escravidão? O que é alguém ser escravo? Essas pessoas que estavam servindo como escravos, eles não necessariamente precisam ser escravos. Ele pode estar numa condição escravizada, mas com um coração liberto. Aleluia! Tu pode estar muito bem numa condição exterior, aparente, escravizada, debaixo de uma autoridade, de uma servidão, mas a mentalidade ser uma mentalidade de alguém que é livre. Assim como, de outra maneira, a gente pode estar com uma aparência de alguém que é livre, de alguém que é dono de tudo, que tem muitos serviçais, e ele mesmo pode ter na sua interioridade de mente e de entendimento uma vivência escravagista. E é isso que a gente vai conseguir entender um pouco. Como é que a gente entende na relação se a pessoa ela é escrava ou se ela é livre? Como é que a gente pode olhar se examinando a si próprio e poder ver se eu sou alguém que estou escravizado ou estou livre? Nós éramos escravos, por isso que muitas vezes nós vamos nos pegar ainda com uma cultura, com uma mentalidade de escravo, você se dá conta. Isso vai sendo iluminado ao longo da nossa caminhada no desenvolvimento. Então, não há problema quando nós nos pegamos daqui a pouco, essa mentalidade, essa decisão que eu tomei, esse comportamento que eu tive foi a partir de uma mente que estava escravizada. Então, eu me dou conta disso, eu me arrependo, peço para o Senhor mudar e parto para aquilo que eu vou aprendendo.
Uma mentalidade escravizada, escreve aí, ele age por interesse, ou por direito, ou por cobiça. Então, são as três maneiras básicas que a gente pode perceber se nós estamos escravizados ou se nós estamos livres. Porque essa mente escravizada, ela se envolve numa relação, porque a escravização ela está no relacionamento. É uma relação escrava. Então, um é escravo do outro. A prostituta é escrava daquele que vem para aproveitar dos serviços dela, e ele é escravo dos serviços dela. Então, os dois têm uma relação interesseira, de direito e de cobiça. Então, essa relação pode ser com o nosso cônjuge. Às vezes, a relação que nós temos com o marido e com a esposa é por interesse, por os mais diversos interesses. Às vezes, é porque nós nos sentimos protegidas, no caso das mulheres, e temos medo de viver sem, porque não vamos conseguir viver sozinhos. Às vezes é porque tem uma condição social envolvida e nós entendemos que temos direito ali de usufruir daquele patrimônio. E às vezes é uma cobiça, seja ela qual for. Mas essa é uma mente escravizada. Então, essa mente escravizada, ela vai ser escrava em casa, ela vai ser escrava no trabalho, ela vai ser escrava na igreja, ela vai ser escrava aonde quer que seja. Ela sempre vai se colocar como aquele até que presta um serviço. Mas qual é a diferença? Ele cobra uma recompensa. Escreve isso aí no nome de Jesus. A mente escrava não vive sem uma recompensa que ela mesma estabelece, ou que foi prometido para ela, e a partir daí ela estabelece ali como um direito que ela tem. Então ela não faz nada, ela não presta um serviço que não seja para ser recompensado de alguma forma. Nem sempre é uma recompensa monetária. Nem sempre isso está ligado com um rendimento, com um salário ou com um pagamento de dinheiro. Às vezes, a recompensa que tu cobra é um respeito. Ah, precisa me respeitar. Porque, olha, eu estou fazendo isso. Precisa me dar também, porque olha quanto que eu já te dei. Precisa me tratar bem, porque olha o serviço que eu estou prestando. Então, é uma mentalidade que associa o serviço com a recompensa. Essa mente não consegue servir sem receber um pagamento, seja ele em que espécie for. Né? E a gente vê isso, claro, que muito claramente na precificação das coisas, né? E uma das coisas que essa escravidão também deixa bem evidente é que dentro desse estilo de pensamento e de maneira de relacionamento por interesse, ou por direito, ou por cobiça, está inserido uma cobrança. Escreve aí também. Está inserido uma cobrança. Então, tu tem agora uma oportunidade de cobrar. Então, tu te vê no direito de tu cobrar. Então, tu é uma pessoa que cobra. Tu vai ver que tu é um escravo, ou tu vai te reconhecer quando tu te deparar com alguém que está ainda debaixo de uma lei de escravização de mente, quando essa pessoa começar a cobrar. Cobrar o quê? Cobrar reconhecimento, cobrar elogio, faz alguma coisa e, pô, mas ninguém falou nada. Mas ninguém me disse que eu estou bonito, mas ninguém me disse que eu faço isso. Isso é uma verbalização de um coração, de uma mente escravizada. É a cobrança de reconhecimento, que daí se mistura com essa honra, né? Porque daí o que acontece? Aí tu cobra essa honra, a honra não se cobra, a honra se recebe e, como nós falamos, nem se acha que se merece. Se fica constrangido.
Mas o escravo não. O escravo fica contente, gosta de ganhar medalha, gosta de subir nos lugares de holofote para que ele tenha o reconhecimento. Ele precisa ter muito seguidor, ele precisa ter muita coisa sustentando aquele coração escravo. Senão ele entra em crise. Uma outra coisa, além do reconhecimento, que aparece numa mente escravizada é a culpa. Porque a partir do momento que não há reconhecimento, tu encontra rapidamente um responsável por aquela condição de não ser reconhecido. Aquela condição de sucesso e não é reconhecido, ou de fracasso, que deu tudo errado, encontra-se um culpado, não se assume a responsabilidade, porque se tem medo disso. Porque o escravo tem medo de perder a recompensa pelo seu trabalho. Então ele encontra um culpado, quando dá tudo errado, quando manda ele embora, quando se separa do cônjuge, quando acontece alguma coisa na igreja, quando acontece alguma coisa no trabalho, quando acontece alguma coisa com os filhos, agora a gente consegue estabelecer a culpa. Não, a culpa é desse porque ele tem mais de 18 anos. Não, a culpa é desse porque esse pastor aí não fez o que tinha que fazer. Não, a culpa é do meu marido porque é ele que me largou por isso, por aquilo, por aquele outro. Isso é uma mente escrava, presa na culpa. Não consegue assumir uma condição revelada por Cristo que levou sobre si todas as culpas e não existe mais culpa. Ele continua trazendo essa culpa para cá. Ele vai lá na cruz, não considera a cruz, pega a culpa e traz para cá. Tem um culpado, nem que seja eu mesmo. Então é eu culpado. Eu tinha que rezar mais, eu tinha que ir mais um monte, eu tinha que fazer alguma coisa, e por isso que eu estou sendo agora penalizado pelo meu patrão, que é Deus, porque ele não é meu pai. Ele é um Deus patrão que penaliza se não fizer as coisas certas. Então, eu sou culpado, então eu mereço mesmo estar sendo. Então, essa mente escrava. Essa mente escrava, eu quero que tu escreva também nessa parte, para a gente partir agora para a liberdade, né? Ela é muito, muito, muito frágil emocionalmente. Muito frágil emocionalmente. Ela chora qualquer coisa, aquele choro de vitimização, ela se desespera qualquer coisa, ela se irrita qualquer coisa. Tu quer ver uma mente escrava? É alguém que se irrita. É contrariado numa situação ali e se irrita, bate na mesa, fala uma coisa torta, levanta a voz de uma maneira desmedida, xinga, vai embora, grita. Ainda isso é fruto ainda de uma mente que está escrava. Ela é muito frágil emocionalmente. Ela não suporta o fracasso, a contrariedade, ela não suporta, não aguenta. Então, isso é uma mente escrava, ainda, né? Às vezes a gente é assim, ainda, não há problema nisso. Estamos aqui para ganhar esse entendimento, essa liberdade que já nos foi dada. Amém, queridos? Então, aqui é essa escravização. Agora, a gente vai ver a liberdade, essa pessoa livre, essa pessoa que serve ali com liberdade. Essa pessoa que está servindo as pessoas, mas está servindo um testemunho. Então, essa pessoa que é livre, o que ela tem? Ela faz o serviço, ela faz o trabalho, seja ele qual for. O serviço, assim, pode ser na relação ou qualquer coisa. O trabalho, às vezes, é um carinho. Amém, queridos? Em nome de Jesus, levanta as mãozinhas para mim, para me deixar mais contente com vocês aí. Aleluia! Às vezes o trabalho é um carinho, um elogio dado na hora certa, uma disciplina trazida numa hora certa. E às vezes é um trabalho serviçal mesmo, né? Assim, manual, um serviço, uma prestação de serviço, mas é um trabalho. E essa pessoa livre, ela faz aquilo não jamais por recompensa, mas porque ele é aquilo. Porque ele tem uma identidade formada. Escreve aí. O livre, ele tem uma identidade formada. Ele é. Aí tu vai perguntar para ele, tá, por que tu faz? Ele vai dizer, eu faço porque eu sou isso. Eu sou assim.
Mas não precisa pagar? Não, não precisa. Tá, mas se não fizer, se não pagar, tu faz? Claro. Eu sou isso aí é a minha natureza. Porque eu sou isso, sabe por quê? Porque eu sou do DNA do meu pai, que se chama Eu Sou. E é por isso que eu sou também. Eu ganhei uma identidade do eu sou isso. Então, até isso que eu sou isso, eu sou serviço, eu sou amor, eu sou piedade, eu sou perdão, eu sou arrependimento, eu sou alegria, eu sou paz. É isso que eu sou. Essa é a minha expressão. Porque eu sou uma imagem do eu sou a semelhança. Então, ele tem uma identidade formada. Ele tem também, escreve aí, um reconhecimento de chamado, que ele sabe que o eu sou chamou ele, por isso que ele é. E nesse chamado ele enxerga uma vocação, que daí já envolve os dons que ele tem, qual o serviço que ele faz, qual é que ele é. Mas é a partir de uma mesma essência. Do eu sou, eu faço, eu amo. Eu não preciso recompensa. Então esse é o livre, aquele que tem liberdade. E ele tem também, quando ele está num lugar servindo, ele tem um propósito muito bem definido para estar naquele lugar. E que não tem nada a ver com reconhecimento ou com recompensa. Então ele tem um senso de propósito de por que ele está ali. Por isso que ele não sai dali quando não está suprindo os interesses dele, ou quando não está obedecendo os direitos que ele tem, ou quando não está recompensando aquilo que ele quer, aquilo que ele está cobiçando. Ele não sai, porque ele tem um senso de propósito para estar naquele lugar. E naquele lugar é casamento, é igreja, é trabalho, é escola, é o Senai, lá o Lucas, é qualquer lugar. Ele tem o senso de propósito, de responsabilidade com aquele lugar. Ele ama aquele lugar, escreve aí, ele ama, essa pessoa livre ama incondicionalmente por responsabilidade. Ele ama aquele lugar. E ele ama, não é gostar daquele lugar, não é achar bacana estar ali. Ele ama porque ele empenha ali uma paciência a mais, ele empenha ali uma tolerância muito maior, ele empenha naquele lugar um amor incondicional por responsabilidade com aquele lugar, responsabilidade com o casamento, responsabilidade com a paternidade, responsabilidade com a filiação, responsabilidade com os sócios dele, responsabilidade com aquela empresa, seja ele quem for naquela empresa. Esse é o livre. E aí esse livre, ele é o contrário, porque se o escravo é fraco emocionalmente, o que esse livre é? Muito forte emocionalmente, ele é uma resistência emocional, porque ele faz a gestão das emoções dele, e não só dele, como das pessoas que convivem naquele ambiente. Que lindo isso é ser luz, irmãos. Você chegar num ambiente todo cheio de treva, e daqui a pouco aquele ambiente está cheio de luz. Chegar num ambiente cheio de confusão, cheio de discussão, e daqui a pouco aquele ambiente está apaziguado, porque chegou a pacificação naquele lugar. Chegou tu! Que lindo! Chegou tu! Naquele lugar, muda tudo. Muda tudo. Por quê? Mas vai chegar alguém que está pronto ali para sofrer, para se sacrificar, para ficar triste com aquele lugar, para se indispor com aquele lugar, para transgredir com aquele lugar. Não é a gente que chega só a ficar sentadinho num canto rezando ali com a Bíblia em cima da mesa para dizer que é crente, não. É alguém que tem uma fé operosa, uma fé que opera. Então ele vai discernindo, ele entra, ele vê aquela treva toda ali, e aí, como ele não é escravo, ele não quer ir embora.
para outro serviço mais agradável. Ele conhece o propósito, diz, não é aqui. Então ele entra em conflito, ele entra em angústia, ele ora, ele chama os irmãos dele, ele chama o pastor, ele fala, ele começa a ganhar estratégia, sabedoria, e começa a se mover com graça, como um rio no meio daquele lugar árido. Graças a Deus! É esse homem de Deus, mulher de Deus, que nós vamos nos tornar, já estamos nos tornando, tanto testemunho. Então, ele é forte emocionalmente, ele não vai embora porque o patrão grita com ele. Ele não vai embora porque não reconhece ele. Ele não vai, ele é firme ali nas emoções dele, faz uma gestão daquelas emoções. Ele não se irrita. Ele não tem ciúmes do outro colega que está ganhando mais que ele. Aleluia. Ele está ali com outro propósito, porque ele é o eu sou naquele lugar, uma identidade bem firme. E aí, queridos, para finalizar hoje, né, para a gente ficar com essa mente bem voltada para a escravidão e liberdade, né, pensar nisso, eu quero que a gente vá, que tu vai junto comigo, tu anote, mas que tu vá também lá no livro de Mateus, porque tem um texto ali que fala muito bem, que Jesus está falando muito bem, desses escravos e desses livres, né? Como é que é esse escravo e como é que é a mentalidade desse livre, como é perigoso, queridos. Como é perigoso. É perigoso. Aqui é um ambiente de liberdade para a gente se chamar atenção, né? Com muito amor, responsabilidade, carinho, né? Porque pode ter alguém com mente escravizada aqui no nosso meio e essa pessoa é frágil emocionalmente. Então, se alguma coisa entrar um pouco torta, essa pessoa já vai ficar chateada, faz parte. Então, a gente tem que ter um cuidado também com isso, né? E contando que o Espírito vai... Mas lá em Mateus 25, eu quero que tu acompanhe esse texto comigo para a gente finalizar e para a gente orar aqui. Fala uma coisa muito séria, né? 24 e 25 ali, Mateus, assim como Mateus começa com as bem-aventuranças ali, né, nos primeiros capítulos, e depois vai discorrendo. Depois ele finaliza ali, ele vai para um final ali, no 24, falando do último tempo, né, tempos difíceis. E aí agora no 25 também ele fala ali das 10 virgens, fala de juízo final, né? Então não é para a gente ter medo, mas é para a gente aprender e ter atenção no que o Senhor quer nos ensinar, né, para hoje, né? Então, a partir do versículo 31, do capítulo 25 de Mateus, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta a ovelha dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, Espírito Santo, tu já preparou para a tua igreja. Está preparado já, Senhor. Agora nos prepara, Senhor. Nós queremos entrar, nós queremos assumir esse lugar que é nosso. Um reino preparado antes da fundação do mundo. Imagina que tempo glorioso dizer para ti: entra agora aqui, meu filho. Entra aqui agora, você estava preparado aqui. Possui isso aqui agora. Tu queria possuir tanta coisa e tu abriu mão de tanta coisa com muita dor. Olha por que tu estava abrindo mão. Olha por que tu estava renunciando. Possui agora. Que loucura, Jesus. Possui. Estava preparado antes da fundação do mundo. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e vestiste-me. Estive na prisão e tu foste me ver. Então, os justos, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Então, os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, olha a voz de alguém livre, Senhor. Olha a voz de alguém livre.
falando com o Senhor. Nós estamos num tempo de oração, queridos. É para nós aprender a falar com o Senhor. Quando que nós fizemos isso? Quando que eu te vi com fome, te dei de comer, ou sede, te dei de beber? Quando que eu te vi estrangeiro e te hospedei? Ou quando que eu te vi nu e te vesti? E quando que eu te vi enfermo na prisão e eu fui te ver? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda, apartai-vos, malditos. Vou colocar eu aqui para contextualizar aqui conosco. Escravos de mente. Apartai-vos, vocês que viveram escravizados todo o tempo, para o fogo que também está preparado há muito tempo para vocês, para o diabo e para os seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, ele falou tudo a mesma coisa. E lá, no 44, não é os justos livres que falam, mas os escravos respondem para ele, porque um escravo também fala com Deus. O escravo também ora. E eles responderam, Senhor, quando nós estivemos com fome ou sede, estrangeiros, nu, na prisão, e não te servimos? Então responderá dizendo, em verdade digo, que quando a um desses pequeninos não fizestes a mim, irão esses para o inferno eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, é sério isso. Eu quero finalizar aqui com muita seriedade, mas também com muita esperança. Mas é sério isso. Um escravo, ele acha que faz, ele acha que está fazendo, ele acha que está merecendo, ele vai chegar lá naquele dia, ele vai achar que mereceu, ele vai chegar com um currículo lá, ele vai chegar dizendo, eu expulsei demônio, eu preguei a palavra no teu nome, e ele não vai ser reconhecido. Sabe por quê? Porque ele não vai ter a identidade do eu sou, ele não vai ter a identidade de alguém livre. Então, quando ele olhar, quem é que ele vai querer ver ali quando ele chegar? Vai ser um Cristo querendo ver um outro Cristo. E quando ele chegar ali, e se ele chegar ao Alberto, está perdido. Se o Alberto chegar lá, se o nome que eu quero que esteja escrito no livro da vida é Alberto, está perdido. Agora, se chegar lá e ele ver, e ele perceber, ô Espírito Santo, me ajuda, que não tem Alberto coisa nenhuma, que não tem Irigoyen, que não tem pastor, que não tem pai da Taena, que não tem marido de não sei quem, que não tem não sei quem lá que foi jogador, que não tem... E se ele ver, só vê que tem um Cristo ali, ele vai dizer, possui aqui que estava preparado para ti, desde a fundação do mundo. Oh, Senhor. E aí eu vou chorar naquele dia, eu vou dizer, mas eu não fiz nada, eu lutei muito, eu não consegui fazer nada. É a sensação de um justo. Oh, Espírito Santo. A gente vive numa terra muito difícil. Uma terra muito difícil, uma terra que escraviza a gente. Uma terra... Pastor Saulo, te amo. Uma terra que escraviza pessoas. Uma terra que a autoridade aqui é o inferno mesmo. E só que tem homens que nos inspiram muito, né? Além de Jesus, a gente pode olhar, eu quero te incentivar, né? A olhar para José, que viveu um tempo escravizado no Egito, isso está lá no livro de Gênesis, do 37 ao 47, fala ali muito da história de José, um escravo, mas que era livre, porque tinha uma identidade bem formada. Tem ali Daniel, que foi escravo ali na Babilônia, viveu como a gente vive num lugar de escravidão, mas foi livre. Pega lá no livro de Daniel, se tu puder ler ali, a história dele é bonita, eu sei que tu conhece, mas lê de novo ali. E tem Neemias também, né? Que foi um homem escravizado, um tempo pós-exílio. Estava ali com a vida boa dele ali, com a vida em dia. Estava ali, era copeiro do rei. Estava com tudo tranquilo.
Mas quando chegou a notícia dos seus irmãos, que não estavam bem, sabe o que ele foi fazer? Que ele foi orar. Ele foi orar. Tempo de oração. Ele foi orar porque ele era livre. E aí ele teve tudo que ele precisava para fazer o que a identidade dele propunha para ele fazer dentro de um propósito, e ele fez, porque ele era livre. Então tem homens ali, no livro de Neemias, né, para a gente ler, para a gente se inspirar, e para a gente clamar a Deus, para a gente se tornar livre, verdadeiramente livre. Porque depois que a gente é livre, também a gente corre risco de voltar para a escravidão. Lá em Gálatas, no capítulo 5, diz assim, ó, vocês que foram libertos, que estão livres por Cristo, por Jesus, permaneçam nessa condição, segurem, possuam essa posição e não voltem de novo para o jugo da escravidão. Tem perigo da gente estar sempre voltando com essa nossa mente aqui. Vamos nos cuidar uns aos outros aí, ser lavado pela palavra continuamente. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado pelo coraçãozinho deles. Obrigado pelos benefícios que eles têm recebido de Ti. Obrigado pelo chamado, pela separação. Tu separou eles desse mundo de escravidão. E Tu está limpando paulatina e gradualmente o entendimento deles. Continua, Senhor. Continua a sua obra e usa, Pai, a Tua igreja poderosa na terra. Usa a Tua igreja, que são pessoas frágeis, simples, e às vezes algumas até com algum tipo de escravização ainda, mas misteriosamente são usados com poder. Usa, Pai, a Tua igreja para nos alertar, para nos consolar, para nos transformar naquilo que nós já fomos pensados por Ti para ser e para andar nos lugares que Tu já preparou para nós andar. Cuida da vida de cada um, Senhor. Ilumina o coração de cada um. Que nós possamos avançar nesse entendimento, Senhor, que é tão difícil, mas que é o único caminho e só é possível a partir de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Continue.